Oiê, tudo bem? Atendendo a pedidos, estou aqui com mais um Truquinhos da Las 4 e hoje eu queria mostrar para vocês o avesso perfeito do fechamento invisível, tá? O fechamento invisível, ele dá pra gente esse acabamento perfeito aqui na frente do cesto, né? Como vocês estão vendo, eu tô terminando uma carreira aqui desse cesto, então esse aqui é o primeiro ponto da carreira e esse é o último, então ele dá pra gente essa sensação, né? Esse efeito de não saber onde começa e onde termina, mas eu gosto muito também de cuidar da parte interna dos meus projetos, tá? Então, existem algumas maneiras de fazer o fechamento invisível, a diferença, eu vou mostrar as duas que eu mais vejo por aí para vocês podem depois optar qual que é da preferência de vocês, tá? A diferença é um detalhe só, é uma coisa mínima, mas a que eu mais gosto, e que eu já tinha até mostrado numa foto no perfil, é essa, que fica com esses tracinhos aqui internamente, tá? Ele fica até um pouco mais evidente que o outro, mas eu gosto muito dessa opção, até porque depois quando você fizer a quantidade de carreiras da subida do seu projeto e for fazer o acabamento, etc., quando você cortar e arrematar fazendo o fechamento, você pode até usar esse atrás desses elinhos aqui para passar o fiozinho que sobrar, né? Já que já forma mesmo essa cicatriz aqui. A outra opção que eu também vejo bastante, ela fica menos evidente, tá vendo? Os tracinhos estão aqui, ó, tá? Então, eu vou mostrar as duas aqui pra vocês, tá bom? Bom, então, eu vou mostrar primeiro aqui nessa opção em que os tracinhos ficam menos evidentes. Eu tô aqui no final dessa carreira, tá? Fiz aqui o último ponto baixo da carreira, baixo centrado, né? Então, eu vou pegar a cabeça aqui desse ponto, porque esse primeiro ponto aqui, ele tá sem cabeça, né? Então, eu vou passar por debaixo dessa primeira correntinha aqui, pra com esse elinho, vou jogar ele pra trás, pra dar uma cabeça pra esse primeiro ponto aqui, tá? Que foi o primeiro ponto da carreira que a gente fez esse Vzinho aqui, esse ponto com o fechamento, tá? Então, peguei, vou fazer de novo. Peguei aqui, estiquei um pouquinho a laçada do fechamento do último ponto. Vou entrar com a minha agulha de dentro para fora do trabalho, embaixo dos dois elos da correntinha, e vou jogar o fiozinho para trás, tá? Aí, eu vou entrar com a minha agulha nesse ponto aqui, que é por onde eu passei, é o ponto que tá embaixo mesmo dessa laçada que eu passei pra trás, tá? Que seria o primeiro, faria às vezes do primeiro ponto da carreira, tá? Aí, eu vou entrar com a minha agulha aqui no ponto baixo centrado, e ela vai sair aqui atrás, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou pôr uma agulha menor para ficar mais fácil de visualizar. Ela vai sair aqui, ó, como a gente faz em todos os pontos baixos centrados, né? O ponto baixo, ele tem essas duas perninhas que ficam abertinhas aqui, e aqui a gente tem todos os outros pontos, que não são os do fechamento, eles têm as perninhas e ele tem essa lombadinha aqui, que é o que a gente chama de terceira alça do ponto, tá? No ponto que a gente faz o fechamento, ele tem a lombadinha do ponto e ele tem a lombada dessa laçadinha que a gente jogou para trás no ponto anterior, tá? Então, por isso que ele é o único que fica aqui com duas lombadinhas, tá vendo, ó? Todos os outros pontos têm uma lombadinha. Esse ponto, que é onde a gente fez o fechamento também na carreira anterior, ele fica com duas lombadinhas, tá? Então, eu vou entrar com a agulha no ponto baixo centrado. E vou sair aqui, ó.
entre as duas perninhas e embaixo das duas lombadinhas, tá? E é aqui que eu vou trazer o fio de trás pra frente. Eu já vou deixar essa laçada numa altura aqui que seja equivalente ao tamanho do meu ponto, tá? Porque ele vai representar já o primeiro ponto. Vou passar por essa laçadinha que a gente jogou pra trás, que ela pode ser bem menor do que essa da frente, tá? Só o suficiente para você entrar com a agulha com tranquilidade e passar com o fio do trabalho por dentro dela, que tá atrás, e dessa que a gente deixou na frente, tá? E assim sucessivamente. Aí você vai entrar normalmente no ponto baixo centrado para dar continuidade à sua carreira. Essa opção é a que fica assim, o avesso fica assim. Fica perfeitinho também. Só fica um pouquinho diferente, né? Assim, aqui a gente vê os vezinhos dos pontos todos. E esse aqui, que é o do fechamento, ele fica meio deitado para a esquerda, quase como se o V ficasse assim, meio deitado, tá? Essa é a primeira opção. Aqui na frente tá perfeito, tá vendo? Ó, você mal consegue identificar onde é o começo e o final da carreira, tá bom? Essa é uma opção. Agora, eu vou mostrar pra vocês a segunda. Bom, a segunda opção, como eu já disse lá no início, ela fica assim mais evidente, né? Dá pra ver mais os tracinhos aqui, mas fica muito retinho, tá vendo? E eu particularmente gosto muito dessa opção, nos meus trabalhos é a que eu particularmente mais faço, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês porque é só um detalhe, para que esse tracinho fique aparecendo aqui dentro, tá? Então, aqui eu também tava fazendo o fechamento dessa carreira, tá? Então, tô aqui com o último ponto aqui, tá? Eu vou estender um pouquinho essa laçadinha, esse elinho. Vou passar também igualzinho aqui, por detrás da primeira cabeça aqui, da primeira correntinha, vou jogar pra trás. E também aqui, embaixo, nesse ponto que tá embaixo de onde eu passei a laçada pra trás, que é o primeiro ponto da carreira, também eu vou entrar no ponto baixo centrado. E a diferença é que eu vou passar a agulha também no meio das perninhas do ponto, deixa eu focar aqui. No meio das duas perninhas do ponto, que estão aqui, ó, uma tá do lado esquerdo e a outra tá do lado direito da agulha. A agulha tá saindo aqui pelo meio das duas. Só que ao invés de sair com a agulha aqui por baixo das duas lombadinhas, eu vou deixar uma embaixo e outra em cima, tá? E aí, eu vou passar o fio do trabalho pra frente, igualzinho a outra opção, deixando uma laçadinha do tamanho do meu ponto, porque esse aqui já é o nosso primeiro ponto da carreira. Passo a agulha por trás do elinho que a gente jogou pra trás, pego o fio do trabalho e fecho, tá? Então, eu vou fazer de novo aqui o fechamento. O mais importante aqui, eu acho, é pensar que tudo vai girar em torno desse primeiro ponto da carreira aqui, tá? É por baixo da correntinha que tá aqui depois dele que a gente vai levar a laçada pra trás, e é nele que a gente vai entrar com agulha. Pra sair aqui, entre as duas perninhas verticais do ponto e entre também as duas lombadinhas, tá? Acho que aqui tá dando pra ver bem, né? Então, é daqui que eu puxo o fio do trabalho pra frente, fazendo já a altura do meu ponto, equivalente ao meu ponto, passo nessa laçadinha que a gente jogou pra trás e trago de novo o fio do trabalho fazendo o fechamento desse que vai ser o nosso primeiro ponto.
tá bom? Então, essas são as duas opções que eu recomendo para fazer o fechamento invisível, fazendo com que o avesso do seu trabalho fique também muito caprichado, né? Porque isso faz toda a diferença na hora que a gente entrega uma encomenda para o nosso cliente, tá? Então, aqui tá a opção que eu mais gosto, que é essa aqui. E aqui tá a outra opção que eu dei também, que o fio, o avesso fica menos evidente e que também fica muito perfeitinho. É uma opção ótima também para vocês usarem aí, tá bom? Depois me contem o que vocês acharam, se vocês experimentaram e se funcionou para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima!